Está no ar o Diário Econômico PicPay. Economia e mercados em 5 minutos, para você começar bem o dia. Olá, bom dia. Hoje é segunda-feira, dia 17 de fevereiro de 2025 e esse é o seu Diário Econômico PicPay. Antes da gente começar a falar de economia, eu gostaria de dividir com você uma notícia incrível. O PicPay foi eleito o melhor banco digital do Brasil no prêmio iBest 2024. Na categoria Bancos Digitais pela votação popular. O reconhecimento reflete a confiança e a preferência dos nossos clientes, reforçando o impacto da empresa na vida financeira de milhões de brasileiros. Além disso, ontem publicamos o videocast Economês de Fevereiro com a nossa atualização de cenário. Fica aqui o convite para você que quer entender mais a fundo sobre o momento econômico e o que pode acontecer daqui para frente. Agora vamos lá. Na sexta-feira, os mercados foram impulsionados pela percepção de que os Estados Unidos estão abertos a negociar na questão das tarifas recíprocas. Mas o comportamento dos ativos domésticos teve um adicional, o noticiário político. Supostamente, a aprovação da atual gestão do governo brasileiro passou de 35% para 24% em 2 meses. A pesquisa é do Datafolha e mostrou ser o menor nível de todos os mandatos do presidente Lula. A tese predominante no mercado é que diminuem as chances desse governo ser reeleito, podendo mudar os rumos de 2026. Esse cenário também minimiza por hora as chances de uma inflexão na política econômica à heterodoxia, que inclui maior intervenção do Estado, controle de preços ou expansão de gastos públicos, objetivando, obviamente, reverter o quadro de desaprovação. Assim, o Ibovespa escalou aos 128 mil pontos no fechamento da sexta-feira, uma alta de 2,70%, o maior nível em 2 meses. E na semana, o ganho acumulado foi de 2,89%. Os juros futuros ampliaram a queda e os vértices mais longos cederam mais de 30 pontos base. O dólar à vista recuou aos R$ 5,69, uma queda de 1,26%. Na semana, o acumulado traz menos de 1,68%. Bom, o câmbio já rompeu o piso dos 5,70 pela primeira vez desde novembro e acreditamos que se houver o rompimento do piso dos R$ 5,64, o dólar entraria oficialmente contra o real num canal de baixa, podendo voltar à marca dos R$ 5,50. Ao longo da semana, o cenário doméstico foi impactado pelo resultado do IPCA de janeiro, que registrou uma inflação de 0,16% no mês contra mês, em linha com o consenso de mercado. Entretanto, as diferentes medidas de núcleo mostraram que as altas dos preços continuam em aceleração. Por outro lado, dados fracos da atividade econômica nos setores de serviços e comércio varejista. De qualquer forma, os investidores precificam uma alta de 1 ponto percentual na Selic para 14,25% em março, com um ajuste modesto de 0,5 pontos percentuais em maio. Aqui, esperamos que, caso os riscos à inflação continuem se materializando, o ajuste de maio deve ser de 0,75%. No exterior, dólar e juros dos Treasuries seguiram reagindo em baixa aos dados fracos de varejo americano. As bolsas de Nova York não tiveram tendência única na sexta-feira, mas na semana subiram. Entre as commodities, as novas medidas de Trump para criar um conselho de dominância energética fizeram os preços do petróleo acelerarem a queda. Donald Trump voltou a assinar ordens executivas na sexta-feira, dessa vez com o intuito de impulsionar o setor de energia nos Estados Unidos, criando um conselho para o setor e aprovação para um projeto de exportação de gás natural liquefeito. Além disso, o republicano também afirmou que planeja impor tarifas sobre carros importados por volta de 2 de abril, o que provocou ganhos em ações de montadoras americanas, como foi o caso da Ford e General Motors. O tarifaço do presidente americano também provocou reações na Europa, tá? A presidente da Comissão Europeia declarou que as tarifas injustificadas impostas por Trump contra a União Europeia não vão passar desapercebidas e sem respostas. Já o dirigente do Banco Central Europeu e o presidente do Conselho de Estabilidade Financeira afirmaram que a tarefa dos bancos centrais é tentar limitar o custo econômico do atual clima político global. Para essa semana, um climinha de repetição, tanto aqui quanto lá fora.
Nos Estados Unidos, será divulgada a ata da reunião de 29 de janeiro, quando a taxa da Fed Fund Rates foi mantida entre 4,25% e 4,50%. O documento deve refletir uma abordagem cautelosa da política monetária em linha com as declarações do presidente do Fed, Jerome Powell, que tem afirmado que o FONC não precisa se apressar para ajustar a política de juros. Na zona do euro, os destaques serão as prévias dos PMIs de fevereiro. Aqui no Brasil, dados de inflação que compõem o nosso monitor de preços, como o IGP-10, o IPA, o IPC-10 e o IGPM, todos relativos a fevereiro. Mas o dado mais relevante será o IBCBR de dezembro. Esperamos um recuo na margem, com crescimento de 3,2% na comparação anual. Com aquela sorte de sempre, bom dia e bons negócios!